Rússia e frota militar em Cuba. Não há motivo para pânico, segundo os russos. A Rússia estacionou a sua frota naval em Cuba. Hoje, você tem que entender. E, para entender, acompanhe as pílulazinhas da nossa playlist de política internacional. Você vai ficar por dentro disso tudo, cara. Disso tudo. O mundo, antigamente, era dividido em dois blocos. Bloco da cortina de ferro, Rússia, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia e mais aqueles países satélites, mais os regimes comunistas mundo afora, como Coreia do Norte, Cuba. Esse era um bloco. O outro bloco era a OTAN, os países livres da OTAN, fronteira lá com os países satélites lá da Rússia. Não era a Rússia, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Rússia incorporou aqueles paísezinhos todos. Aqui, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, é um canal de adulto. Aqui nós reagimos aos fatos que estão postos na realidade brasileira. É um canal de adulto. Não produzimos conteúdos direcionados nem para lulopetistas e nem para bolsonaristas. Aqui nós produzimos conteúdos buscando a verdade dos fatos. A verdade, às vezes, machuca, quase sempre machuca, mas somente com a verdade você poderá evoluir como ser humano, somente com a verdade você poderá ver o que está acontecendo por várias perspectivas diferentes. É um canal de adulto, como eu já lhe disse. Aqui, a nossa opinião, aos seus ouvidos, elas não são opiniões do senso comum. É essas opiniões dissonantes que fazem que os seus neurônios se ativem, fazem que você tenha várias perspectivas sobre o mesmo assunto. Além dos vídeos, sobem os artigos, aí já de uma forma mais técnica para você. E era a OTAN e os países de democracia liberal, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Japão, do outro lado. Esse era o bloco, denominado Guerra Fria. Espionagem, exercício, temor de a corrida nuclear a todo vapor. E foi nesse contexto de Guerra Fria, do mundo polarizado entre dois blocos, que teve a revolução, a contra-revolução de 64, o regime militar, o golpe de Estado, como alguns preferem, outros como contra-revolução. Eu gosto de tratar como um período histórico do regime militar, 1964. Foi nesse contexto que teve o golpe. É nesse contexto atrasado que os bolsonaristas hoje, ali os generais, mas eles eram um outro mundo, um outro tipo de comunicação, outro tipo de visão, era uma outra coisa. Hoje em dia, ficou muito claro, a partir do ataque do Hamas a Israel, aquele massacre, o segundo pogrom mais violento que Israel sofreu. Você que não sabe o que é um pogrom, é quando um povo ele sofre por ação de terceiro, de outro povo ou outro grupo, um extermínio étnico. Isso é um pogrom. O primeiro pogrom que o Israel sofreu foi o Holocausto, 6 milhões conduzido pelos nazistas alemães. E o segundo maior, de 6 milhões, foi esse do Hamas, conduzido sobre Israel. Então é o segundo pogrom da história que o povo israelense sofreu. A partir desse momento, o mundo foi dividido de novo, a semelhança lá de trás, mas é um pouco diferente, em dois blocos. Um bloco das democracias liberais, de um lado, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, e outro bloco das autocracias. Que as autocracias elas abrangem? Elas abrangem os regimes autocratas, como do Putin, do Erdogan, do Orbán. As autocracias também. Esse bloco autocrata, ele também abrange os regimes fundamentalistas islâmicos, como dos ayatolás no Irã. Ele também abrange os regimes totalitários, como da China comunista, como da Coreia do Norte comunista, como de Cuba comunista, eles abrangem. Então o mundo foi dividido em dois blocos. Tem países que flertam nos dois blocos, A partir desse momento, voltaram exercício tático nuclear. A Rússia já fez exercício tático nuclear. A nova ameaça de uma hecatombe nuclear está pairando sobre
os ares da humanidade. A Alemanha fez um acordo muito recentemente com a Alemanha. A Alemanha fez um acordo muito recentemente com o Reino Unido para a defesa mútua. A OTAN conduz exercícios ali para se contrapor a uma suposta invasão russa. Então, aquilo que era lá de trás, da Guerra Fria, se reacendeu sob novos prismas modernamente. E a única coisa comum entre o novo período com a Guerra Fria é a ameaça nuclear constante que o mundo sofria naquela época e passou a sofrer agora. A Rússia fez uma aliança militar com a Coreia do Norte, do maluco John, lá Kim Jong. O cara é doido. Uma grande potência, quando faz uma aliança militar com um país pequeno como Cuba, como Coreia do Norte, ela tem a sensação e ela acha que vai controlar esse país pequeno, como ela controla lá o regime cubano. Mas no cubano o cara não é maluco e não tem arsenal atômico. O coreano, diferentemente do cubano, ele não vai ser controlado pela Rússia por uma razão simples. Ele tem um arsenal atômico e a segunda razão que o seu dirigente é doido. Ninguém controla doido, cara. Não tem como controlar. Então, se uma pessoa hoje, tanto faz do bloco que esteja, apertar um ato de loucura, de insanidade, um botãozinho, a humanidade tal qual a gente conhece, ela deixa de existir. Porque o mundo vai continuar existindo, mas sobre novas condições, com novas características e com novos sobreviventes. Não seremos... O mundo não será esse que a gente conhece, porque o mundo não vai resistir a uma guerra atômica, não resiste. Alguns especialistas já dão conta que o que está acontecendo no Oriente Médio está se espraiando lá, porque isso aí demora para resolver, está demorando para resolver Gaza, já se espraiando, é o início da Terceira Guerra, juntando o Oriente Médio com a guerra Ucrânia-Rússia. Então, os teóricos estão já se debruçando sobre isso. O fato é que o mundo voltou a viver sob a ameaça de uma hecatombe nuclear. Isso é um fato, né? Não é uma invenção. Recentemente, vou repetir para você, a Rússia fez exercício tático nuclear. Muito provavelmente a OTAN deve repetir esses exercícios táticos nucleares em breve para se contrapor. A única coisa que pode fazer a contenção da proliferação nuclear é a equivalência de força. Ó, você aperta lá, eu aperto cá e nós dois vamos morrer. É a única coisa que segurou o mundo no passado e que está segurando o mundo no presente. Só que no presente nós temos maluco como Kim Jong, da Coreia do Norte, detentor de arsenal nuclear. Durma com barulho desse, escreve, curte, compartilhe. Aqui a mentira não é uma opção, aqui a gente traz conteúdos baseados nos fatos para agregar conhecimento a você. Você pode divergir, discordar, mas você não tem o direito de parar de pensar. Você tem que pensar, recuperar o seu senso crítico. Pare de se informar por rede de político aí, com esses videozinhos curtos aí. Tenha um pouco mais de paciência com as informações, com o conhecimento que você vai agregar muito. Sobe o like, é só o que a gente pede. Ó. Sobe o like. Valeu! E aí, pessoal, vou ficando por aqui. Tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!